João Vitor Wróblewski, estudante de psicologia. Hoje vamos falar um pouco sobre filosofia. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro, só para evitar mal entendido, este canal ele tem exclusiva finalidade de produção de material intelectual e de conteúdo para estudo. Então não é um canal terapêutico, apesar de ter vídeos de psicologia, aqui não se promove nenhum tipo de trabalho voltado para a psicologia clínica. O único objetivo do canal é produzir conteúdo, tanto na área de psicologia quanto de filosofia. Enfim, já é conhecido por quem participa do canal que eu tenho um apreço pela área da filosofia, e a filosofia é uma das bases que realmente constitui a psicologia. Então a psicologia ela é formada pela biologia e pela filosofia. E a maioria dos cursos de psicologia refletem isso na sua grade curricular. Então a gente tem matérias da psicologia que são voltadas para a biologia, como a neuropsicologia, questões de fisiologia cerebral, questões de anatomia também do sistema nervoso, e temos as matérias voltadas para a área da filosofia, a própria história da filosofia, algumas matérias que abrangem a história da psicologia, que é inevitável passar pela história da própria filosofia, e enfim há uma ligação direta entre essas duas áreas. E o tema que vamos falar hoje é a respeito da vulgarização da filosofia. Por que que eu acho importante, não vejo como importante trabalhar com essa temática? Porque eu tenho visto que é muito frequente as pessoas vulgarizarem a filosofia como se fosse uma coisa assim à toa, que qualquer um pode fazer. A gente vê isso refletido nos cursos de algumas pessoas, que você pergunta, você gosta de filosofia? Ah, gosto. E qual que é o teu autor favorito? Ah, não, eu mesmo faço filosofia. Pera lá, você tem formação acadêmica para isso? Não, então você não faz filosofia. Você pode até exercer algum pensamento filosófico, mas você só é um filósofo a partir do momento que você tem uma formação acadêmica para tal. Assim como você pode estudar e ter conhecimentos na área de medicina, mas se você tentar ser médico sem ter um CRM, provavelmente você vai acabar preso. Infelizmente, na área da filosofia não existe nenhum tipo de punição para quem se intitula filósofo sem nenhum tipo de formação, mas as pessoas têm que, no mínimo, ter um pouco de bom senso e entender que filósofo tem formação para tal. Se você não tem uma formação na área de filosofia, você pode até exercer um pensamento filosófico, mas você não deve, pelo bom senso e pela questão de ética, tanto pessoal quanto a ética da própria filosofia, você não deve se intitular filósofo se você não tiver uma formação para tal. Aí muitos vão dizer, mas Aristóteles, por exemplo, que é tido como um dos maiores filósofos e mais antigos, não teve formação para isso. Será que não? Na época, lembremos que na época de Aristóteles, a formação acadêmica não se dava do modo que nós entendemos hoje. Então não existia uma formação de ir para uma faculdade de 4 anos ou 5 anos, de ter uma certificação no final, de ter grade curricular estabelecida. Isso realmente Aristóteles não teve. Mas, e quanto ao fato de ele, durante anos, ter estudado ao lado de Platão e ter desenvolvido teorias com Platão, ter feito leituras de materiais e anotações do próprio discurso do Platão, de ter contrariado as ideias de Platão e ter discutido acerca disso? Isso não é uma formação acadêmica? Então devemos compreender que a formação acadêmica dessa época era algo distinto do que temos hoje. Do mesmo modo, o próprio Nietzsche e outros filósofos do decorrer da história, muitos deles não tiveram formação acadêmica para tal, dos moldes que entendemos hoje, mas tiveram toda uma formação intelectual através da leitura de outros filósofos, através do estudo de conteúdo, através de muitos outros fatores. Então não são pessoas que simplesmente acordaram de dia para noite e decidiram, vou escrever qualquer porcaria aqui, vou chamar de filosofia. Não.
Esses caras tiveram todo um estudo, toda uma sistematização de aprendizado para chegar ao nível que chegaram de desenvolver obras que até hoje são lidas e são tidas como obras máximas da história da humanidade, como é o caso do Aristóteles, como é o caso do Nietzsche, como é o caso, por exemplo, do Nicolau Maquiavel, que é alguém que eu tenho muito apreço, também fez todo um desenvolvimento de estudo acerca da política para escrever o livro que é sua máxima obra, que é O Príncipe. Então esses indivíduos eles tiveram um outro tipo de formação. Porém, hoje nós temos uma formação estabelecida, que é a formação acadêmica padrão de universidades. Se você não tem essa formação, não se intitule filósofo. Porque uma das coisas mais patéticas que eu tenho visto é isso. Pessoas que não têm estudo nem preparo nenhum na área se intitulando filósofo à toa, simplesmente porque não há uma punição legal como há para tantas outras áreas de você estar se intitulando como tal. Enfim, o que é a filosofia então e por que esta crítica de se atribuir a qualquer um como se fosse um filósofo? O pensamento filosófico ele é um pensamento sistematizado. Então, assim como o pensamento científico e o conhecimento científico, que segue um padrão de experimento, de réplica, de refutação, toda uma sistematização de como organizar esse conhecimento e como comprová-lo ou refutá-lo, assim também, o pensamento filosófico tem toda uma organização e tem toda uma sistematização. Não é igual ao do pensamento científico, obviamente. Fosse, não existiriam as duas áreas, existiria apenas uma. Mas não é menos valioso ou mais valioso do que o pensamento científico, é apenas diferenciado. O pensamento científico a gente discute um pouco mais à frente, que também parece algo tão óbvio para nós, algo tão perfeito, mas a gente vê sérias falhas se estudar um pouquinho mais a fundo. Enfim, o pensamento filosófico, ele é um pensamento sistematizado pela lógica. Então, diferente do pensamento científico, que ele é sistematizado pela experimentação e pela tentativa de comprovação ou negação, o pensamento filosófico ele é realizado através de uma sistematização lógica. O que é isso? Por exemplo, pegando Aristóteles, que é um dos autores e filósofos da antiguidade que mais me atraem, assim, que eu tenho maior apreço, por isso uso muito ele. Aristóteles desenvolveu a teoria cardiocentrista. Para quem não conhece essa teoria, é uma teoria que dizia que tudo do organismo humano era advindo do coração. Ou seja, pensamentos, sentimentos, tudo isso vinha do coração. Prova disso, ou uma extensão disso ao longo dos anos, é que até hoje o coração é muito utilizado na história da humanidade para simbolizar justamente os sentimentos. Então, te amo do fundo do meu coração. Ah, você é meu amigo do coração. Então, até hoje nós temos essa utilização no senso comum de um conceito e de um pensamento filosófico estabelecido por Aristóteles da ideia do coração como centro de tudo. Então, a teoria cardiocentrista. Porém, é necessário se entender como que Aristóteles chegou até isso. Então não foi uma questão que simplesmente ele acordou do dia para a noite, eu vou dizer que tudo vem do coração e legal, fica por isso mesmo. Ele desenvolveu uma série de estudos e de pensamentos lógicos que levaram à compreensão de que existia uma grande possibilidade de tudo ser advindo do coração. Por quê? Por exemplo, Aristóteles raciocinou do seguinte modo: o coração é o único órgão do corpo que está em constante movimentação, nunca para. Durante o sono, durante o movimento diário, é o único órgão que está constantemente se movimentando. E quando para, o que ocorre? Cessa a vida. Outra questão, o coração é quem move o sangue no organismo. Ou seja, ele é o responsável pela maior parte do funcionamento do organismo.
Lembremos que ele ainda não tinha os conhecimentos, por exemplo, de que é através da corrente sanguínea que circulam os hormônios, que são controladores do nosso organismo, é através da corrente sanguínea que nós temos o mantimento da temperatura corporal. Então existem vários outros fatores ligados ao coração que hoje nós sabemos que na época Aristóteles não sabia, mas mesmo deste modo, sem ter esse conhecimento, fazia uma perfeita lógica entender que tudo vinha do coração. Afinal, o coração sempre está em movimento, o coração, quando para, cessa a vida. Quando outra coisa que leva a crer que os sentimentos, por exemplo, vêm do coração. Quando alguém está sobre um sentimento intenso, por exemplo, está altamente nervoso, está numa situação de nervosismo extremo, essa pessoa tende a ter batimentos cardíacos mais rápidos. Quando uma pessoa está calma, os batimentos se aliviam. Então tudo isso é uma sequência de pensamento lógico que logicamente levam a entender que tudo advém do coração. Os sentimentos, as sensações, a própria vida, os pensamentos e tudo mais do nosso organismo. Então entendamos que quando Aristóteles diz que tudo vem do coração, ele tinha como formar um pensamento lógico que demonstrava isso. Então não é simplesmente uma coisa que veio do nada. Por isso que o pensamento filosófico é algo sistematizado, é algo organizado. Não é algo bagunçado, não é algo largado assim à toa. E daí também a minha crítica séria a se estar considerando qualquer tipo de informação como filosofia. Estar se, por exemplo, dando título de filósofo a cantores, que a gente vê muito. Eu pessoalmente sou fã de grandes artistas que escrevem letras incríveis. Dentre as que eu aprecio, que talvez não seja o apreço de todos, mas eu sou um grande fã de Legião Urbana, Raul Seixas, do próprio Gabriel Pensador, que é contemporâneo e tem letras incríveis questionando a sociedade, questionando política. Agora, daí atribuir titulação de filósofo para um desses indivíduos é outro patamar, é outro passo. Então nós estamos falando de pessoas que podem até desenvolver um pensamento filosófico, mas eles não têm uma formação acadêmica para fazer filosofia. Então é necessário se separar essas coisas. Qualquer um pode estudar filosofia, qualquer um pode desenvolver pensamento filosófico. Ser filósofo, quem tem formação para isso pode. Do contrário, não. Outra coisa referente à vulgarização da filosofia, é a questão de que parece que tudo é filosofia, né? Você pode fazer filosofia com qualquer coisa. Sim, você pode fazer filosofia com qualquer coisa. Porém, tudo nem passa perto de ser filosofia. Então, por que eu posso fazer filosofia com qualquer coisa? Por exemplo, eu posso fazer filosofia com pichação de banheiro. Posso chegar numa pichação de banheiro e olhar, que legal, o sujeito escreveu isso e isso na parede do banheiro. Qual é o contexto social que esse sujeito está inserido? Então eu vou filosofar acerca disso, vou pensar e tentar sistematizar uma questão lógica que me induza a pensar qual é o contexto social desse sujeito que fez essa pichação. Em que momento, possivelmente, esse indivíduo estava da vida dele? Quais eram os sentimentos que estavam passando pela cabeça dele no momento em que ele escreveu isso? O que ele quis representar com essa escrita ou com esse desenho? O que ele expôs ali, o que da sociedade ele traz nisso para nós. Isso é fazer filosofia. Sistematizar o pensamento, buscar informações, ler autores a respeito, isso é fazer filosofia. Pichar a parede do banheiro não é filosofia. Então é necessário se entender bem essa diferença. Assim como, por exemplo, é possível fazer ciência acerca da religião. É possível você pegar uma religião e estudá-la cientificamente. Vários autores já fizeram isso. O próprio Nietzsche fez isso filosoficamente. Mas existem autores da psicologia, existem autores de outras áreas que fizeram isso de maneira científica. Porém, religião não é ciência. É importante destacar isso. Do mesmo modo, você pode exercer pensamento filosófico acerca de uma pichação de banheiro, mas a pichação de banheiro não é filosofia. Então, vamos estabelecer bem as diferenças aí. Em relação ao pensamento científico, que a filosofia ela é tida como muito ultrapassada, né? O que realmente tem valor hoje é o pensamento científico. Lembremos que sempre no momento em que aquele paradigma, aquela forma de conhecimento está em exercício, ela parece a mais óbvia, a mais lógica de todas.
começam-se a aparecer as informações incabíveis daquele paradigma quando ele passa. E isso muitas vezes nem precisa cair o paradigma e mudar para outro, não. A gente vê na própria ciência, quem afirma que a ciência é algo perfeito, que detém a verdade do mundo, é porque nunca leu nada de ciência e nunca estudou minimamente a ciência. Porque quem tem estudado um pouquinho, mínima coisa de ciência, sabe, por exemplo, todos os experimentos científicos cruéis que a ciência já promoveu, sabe, por exemplo, os erros gravíssimos da ciência, citando alguns aí por baixo, na minha área mesmo de estudo, que é a psicologia, que é mais fácil de eu citar. Não precisamos ir muito longe, as terapias eletroconvulsivas, que tanto foram utilizadas durante anos, até recentemente eram utilizadas. Terapias, por exemplo, de banho em banheira de gelo para pacientes com distúrbios mentais. Terapias, por exemplo, de amarrar pacientes com distúrbios mentais em uma roda e ficar girando. Coisas que foram desenvolvidas pelo conhecimento científico. E hoje, minimamente, quem tem um pingo de conhecimento de área psiquiátrica e psicológica sabe o quanto são absurdas as informações que eu acabei de trazer. O quanto é absurdo você dar choque, eletrocutar uma pessoa praticamente, e aí botar um nome bonitinho de terapia eletroconvulsiva. O que isso quer dizer? Que você metia choque no paciente até ele ter convulsões. E aí se tinha na época como um tratamento para distúrbios psicológicos e mentais. Hoje a gente sabe o absurdo que isso é. Foi uma coisa produzida pela ciência. Não foi uma coisa produzida por religião, não foi uma coisa produzida pelo senso comum. Foi um conhecimento tido na época como científico. Esse conhecimento levou a terapias que hoje nós temos como muito mais eficientes, que talvez futuramente também sejam questionadas, sejam colocadas em pauta e talvez nós sejamos, com as atitudes que nós temos hoje, nós sejamos tão criticados quanto nós criticamos anteriores a nós. Porém, lembremos que todo esse conhecimento é uma construção científica. Então essa questão de colocar também a ciência como se fosse algo muito superior à filosofia e a outras formas de aquisição de conhecimento, como se o conhecimento científico fosse totalmente lógico e óbvio, não é tanto assim não. A gente vê ao decorrer da história, e isso eu citei da área que é mais próxima a mim, que é a psicologia, mas a gente vê em todas as outras áreas. A gente vê na área da medicina, a gente vê em várias outras áreas o quanto a ciência erra. É por isso que vamos deixar de fazer ciência? Ciência é o que nós temos de melhor hoje. Dentro da configuração atual, a sociedade entende que o conhecimento científico é a melhor forma que nós temos hoje de atingir conhecimentos novos. Porém, isso é questionável. É necessário que questionemos isso. Então a ciência ela não é tão mais superior que a filosofia, não. A questão de superioridade é uma coisa estabelecida pelo contemporâneo, pelo contexto atual. Mas, se colocarmos as duas sob questionamento, veremos que não há uma distância tão grande entre elas e ambos os conhecimentos são válidos e devem ser respeitados, tanto a filosofia quanto o conhecimento científico, quanto o conhecimento do senso comum, que também é uma coisa que é muito desrespeitada muitas vezes. O conhecimento do senso comum é tido como apenas crendice, mas muitas vezes é nessas crendices que a ciência se baseou para descobrir muitos dos conhecimentos que hoje são tidos como científicos. Então, muitos conhecimentos que nós temos hoje da ciência, eles foram desenvolvidos a partir de ideias do senso comum. E é necessário que entendamos isso, respeitemos todas as formas de conhecimento. E espero que com esse vídeo as pessoas também tomem um pouco mais de consciência acerca de não ficar vulgarizando a filosofia, como se qualquer um pudesse ser filósofo. Filósofos têm uma formação de estudo, uma formação intelectual para tal. Eles têm toda uma análise de outros trabalhos anteriores a eles, e isso desde lá da época antes de Cristo. Então, como eu comentei, Aristóteles teve uma formação e um estudo junto com Platão para poder se tornar realmente um filósofo, e todos os demais, basta ler os livros com atenção e veremos que eles constantemente citam outros filósofos anteriores, citam outros autores. Então é uma construção de pensamento lógico com um desenvolvimento intelectual.
Não é simplesmente uma coisa de que o sujeito acordou um belo dia e decidiu: ah, não, eu vou me intitular filósofo e vou escrever qualquer porcaria. Você ficar escrevendo ou delirando acerca do sexo dos anjos, isso é consumo de substância narcótica, isso não é filosofia. Filosofia é você estabelecer um pensamento sistematizado que segue uma lógica para chegar até informações ou até debates acerca de um tema. Obrigado a todos pela atenção, se inscrevam no canal, assistam aos outros vídeos na área de psicologia, existem outros também na área de filosofia no canal. Se você acessar a playlist Filósofos da Psique, você vai ter acesso a somente os vídeos de filosofia. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.